sobre um caso. E aí eu queria perguntar a vocês o porquê que vocês acham que a ética é tão importante para um profissional de saúde, especialmente o técnico de enfermagem. E aí, gente? Bora, meu povo, vocês vão me deixar no vácuo. Pronto, para desempenhar seu papel de forma correta, porque lida com a saúde de outras pessoas. Logo, é ideal criar um padrão de conduta. Isso mesmo, gente. Ter uma postura firme para passar segurança para o paciente. Tudo isso realmente faz parte do que a ética nos traz enquanto profissionais. A ética na nossa formação, ela vai nos orientar quanto ao nosso comportamento profissional. Então, como é que a gente deve se portar frente ao paciente, frente a outros colegas de trabalho, porque quando a gente trabalha, seja no ambiente hospitalar, na atenção básica, nós vamos ter colegas de trabalho, médicos, outros técnicos de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas e afins. Então, a gente precisa saber como se comportar também com os nossos colegas de trabalho. Além disso, a ética também vai garantir um cuidado humanizado. Quando eu sou uma pessoa ética, eu tenho uma conduta ética, eu vou automaticamente conseguir prestar um cuidado humanizado, porque mais para frente a gente vai ver o conceito de ética e tem muito a ver com fazer o bem. Então, se eu faço o bem, eu também tenho essa parte humanizada. Também, a ética vai prevenir erros e condutas inadequadas, porque se eu sei o que é ético e o que é antiético, o que é correto e o que é errado, eu vou saber quando não fazer alguma coisa, e assim eu previno erros. Então, por exemplo, se eu recebo uma prescrição médica e eu percebo que tem um erro, eu vou, mesmo assim, preparar aquela medicação e administrar. Se eu sei o que é ético, eu vou fazer aquilo de forma nenhuma. Então, isso vai prevenir futuros erros para mim enquanto profissional. Outro fator, a ética vai fortalecer a nossa identidade profissional. Então, quando eu sei o que me compete e o que não me compete, eu sei também me posicionar. Então, eu me posiciono quando eu sei que alguma coisa está certa, eu não vou fazer o que é errado. Então, eu peguei uma prescrição médica, percebi o erro. Vou lá no médico e digo, tá errado, mas o médico não quer, não tá certo. Eu, enquanto profissional, tenho que saber me impor e dizer, então eu não administro, porque se administrar, vai recair sobre você a responsabilidade se acontecer algum erro, algum evento adverso no paciente. Então, também serve para nos posicionar frente a outros profissionais, frente aos nossos colegas, frente aos pacientes. E, por fim, a ética vai construir uma confiança com a equipe e com o paciente, porque quando as pessoas percebem que nós somos profissionais capacitados, profissionais de uma conduta íntegra, uma conduta correta, vai automaticamente levar a um respeito, a uma confiança. Nossa, eu confio naquele profissional porque eu sei que ele faz a coisa certa. Quantos de vocês, às vezes, precisam de um atendimento e percebem que aquele profissional está agindo da forma correta? Como é bom, como a gente se sente seguro sendo cuidado por alguém que a gente sente confiança. Então, a gente precisa também passar isso para os nossos pacientes. A colega disse, devemos saber falar com todos, saber entrar e sair e amor ao próximo, com certeza. A nossa profissão é de cuidar, de respeitar, e a gente tem que começar a fazer isso desde já na formação, na nossa formação. Então, quando daqui mais para frente vocês estiverem nos estágios, vocês já vão colocar em prática o que vocês estão vendo aqui sobre ética, sobre legislação, e enfim. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Primeiro, a técnica de enfermagem percebe o erro na prescrição
e comunica o enfermeiro antes de administrar o medicamento. E aí, vocês acham que ela teve uma conduta ética ou antiética? Na visão de vocês, antes de a gente entrar, falar mais a fundo sobre ética, o que é que vocês acham? Isso mesmo, foi uma conduta ética, porque ela percebeu o erro e ela não foi preparar e administrar. Primeiro, ela foi falar com o enfermeiro, para juntos eles decidirem a conduta mais adequada. A colega disse aqui, minha mãe, ao informar ao médico que não iria fazer um certo procedimento porque iria prejudicar o paciente, foi transferida para outro local de trabalho como forma de castigo. Pois é, infelizmente, existem casos assim, quando você vai fazer o certo, é punido pelo certo. Mas, apesar desses exemplos que a gente acaba vendo, a gente tem que escolher fazer o que é certo. E vamos lá, para o segundo exemplo. Um agente de saúde faz piadas sobre a condição de um paciente na reunião de equipe. E aí? Conduta ética ou antiética? Com certeza, completamente antiético, porque um dos pilares da nossa profissão é o sigilo, é o respeito. Então, a partir do momento que você faz piada sobre um paciente, e ainda mais numa reunião de equipe, na frente de outros profissionais, é completamente antiético. E o próximo exemplo, uma enfermeira expõe informações sigilosas sobre um paciente HIV positivo. E aí? Antiético também, com certeza. Ainda mais porque todo usuário, todo paciente, ele tem direito a ter suas informações protegidas, ao sigilo. E é nosso dever, enquanto profissional, manter o sigilo das informações. E no contexto do paciente com HIV positivo, a gente tem todo um sistema, digamos assim, porque um paciente que tem HIV positivo, quando a gente vai emitir qualquer documento que vai ter o diagnóstico dele, a gente nunca coloca o diagnóstico HIV positivo, porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade em que o preconceito com pessoas que são HIV positivo ainda é muito exacerbado, é muito grande. E aí é preciso utilizar códigos para proteger essas pessoas. Então, a gente utiliza um código chamado B24, B21, perdão, e quando é uma gestante que tem HIV, que ela está com a infecção pelo HIV, a gente coloca Z24. E aí, tudo isso para proteger o paciente. Então, vejam como é importante a gente manter o sigilo. Infelizmente, a gente acaba vendo em muitos contextos, principalmente assim, eu já presenciei em atenção básica, e como tem mais aquela questão de, a gente se conhece, o enfermeiro conhece os usuários, o técnico conhece, tem até amizade, às vezes são vizinhos, e aí estabelece uma relação que vai além do profissional e usuário, uma relação de amizade, e acaba expondo outros pacientes, outros usuários, aquelas pessoas. E aí as informações começam a circular, e quando percebe, todo mundo já está sabendo. Então, vejam como é importante a gente se atentar a essa questão. Enquanto a gente profissional, seja na atenção básica, na atenção hospitalar, a gente precisa ter cuidado com as informações que a gente vai compartilhar. É claro que em equipe tem informações que precisam ser compartilhadas. Então, a gente vai ter ali um momento, uma equipe multiprofissional para debater com o paciente. Eu não sei se vocês já viram, acontece muito na UTI. Se reúne médico, enfermeiro, fisioterapeuta e vão debatendo cada paciente, falando o diagnóstico, falando o que é que vai fazer, o que é que ele apresentou e tudo mais. Então, isso daí é uma coisa. Agora, você sair espalhando informações sigilosas do paciente é outra coisa totalmente diferente. E aí, eu queria saber de vocês. Vocês sabem o que seria moral? E aí, gente?
Bora, pessoal, ninguém se arrisca a dizer. Tem que agir, em certos casos, com moral. E o que seria essa moral? Alguém consegue, assim, só chutar? Pode chutar, só diz o que vem na cabeça. O que é certo. Chegou bem perto, o que é considerado correto em um povo ou contexto. Isso mesmo, gente. Moral vem de uma palavra do latim chamada mores, que no seu significado mais bruto, mais simples, quer dizer costumes, hábitos de um local em que se habita. Então é justamente isso, a moral vai dizer respeito aos nossos costumes, aos nossos hábitos, isso em uma determinada região, em uma determinada época, em uma determinada sociedade e cultura. Então, são as regras que estão do lado de fora, no mundo. E aí, a moral, como eu disse, ela vai estar de acordo com a sociedade, com a cultura, com o local, com o período temporal. E é ela quem vai determinar o que são os direitos e o que são os deveres. Por exemplo, a nossa Constituição Federal, ela não vai ser igual à Constituição dos Estados Unidos, à Constituição da França, da Inglaterra, porque muda a depender do contexto. São países diferentes, com contextos diferentes, com problemáticas diferentes. Então, tudo isso vai influenciar na moral daquela sociedade. A moral, ela já é bem antiga. Desde que o homem começou a ter a viver em sociedade, que começou a ter essa questão de moral, de dizer o que é certo, o que é errado. A gente tem um dos mais antigos códigos de leis, que é chamado Código de Hammurabi. É um conjunto de leis que foi escrita lá na Mesopotâmia, por volta de 1750 anos antes de Cristo. Então, é realmente bem antigo. Foi escrita por um rei, o rei Hammurabi, e ela tem 282 leis, e se baseava muito na lei de Italião, que é uma lei que diz assim, olho por olho, dente por dente. Então, se fez isso, vai pagar na mesma moeda. E então a gente consegue já ver a questão de moral da época. Então, eles abordavam o que era certo, o que era errado. Outro exemplo também é a questão dos mandamentos da Bíblia, por exemplo. Não estou falando aqui em questão de religião nem nada, mas é um exemplo que a questão dos 10 mandamentos e toda a lei de Moisés também era uma conduta moral. Ela tratava de como deviam vestir, o que deviam comer, o que era certo, o que era errado adulterar, era errado matar. Então, tudo isso faz parte da moral. E a moral, ela muda, ela pode mudar. Então, no Brasil, por exemplo, para a gente é super natural a gente falar alto, a gente rir, gesticular bastante. Já num país, por exemplo, a Alemanha, isso é considerado desrespeitoso. Então, vejam como o que é certo e o que é errado é muito, muito subjetivo. Vai depender muito da sociedade. Outro exemplo é algo que a gente faz também bastante, que é colocar os pés numa cadeira, num banco, no sofá, às vezes até no carro. E já em Singapura, que é um país asiático, isso é um gesto extremamente desrespeitoso, porque para eles os pés são impuros. Mais um exemplo para vocês perceberem como a moral é subjetiva, como essa questão de certo e errado é subjetiva. E agora que a gente conseguiu entender o que é moral, eu queria saber de vocês o que é ética. Ter modos de educação, segue a lógica da moral, mas é algo que não muda.
Isso mesmo, gente. Está muito relacionada a limites no trabalho, sim, entra também no contexto do trabalho. Bom, a gente, quando falamos de ética, a gente tem dois tipos, a pequena ética e a grande ética. A pequena ética é a que a gente conhece como etiqueta, mas não é só a questão da etiqueta à mesa, mas é como a gente se portar na nossa vida em sociedade. São as regras, as normas de conduta. Então, o mais a base para entender a etiqueta são quatro palavrinhas que a gente aprende quando criança, as palavrinhas mágicas. Por favor, obrigado, com licença e desculpe. Então, essa é a base da pequena ética. E aí, tudo que vem além de como a gente se comportar com as outras pessoas. Então, se você esbarrou numa pessoa, o que é que a etiqueta diz? Pedir desculpa. Se você quer passar por alguém, pedir com licença. E isso entra em todas as nossas relações sociais. Já a grande ética, ela já é um campo filosófico. Ela vai questionar a nossa moralidade, ou seja, o nosso código moral, ela vai questionar o que é bom, o que é ruim, o bem, o mal, o que é certo, o que é errado. Então, ela tem realmente uma ligação com a moral, apesar de não serem a mesma coisa, são coisas distintas. Mas a gente vai entender o que é a ética, no que a ética se relaciona com a moral. É agir com respeito, justiça, responsabilidade nas nossas escolhas e atitudes. Sim, Gabriel, também. Então, a palavra ética vem do grego ethos, que também significa costumes, hábitos de um local em que se habita. Então, a palavra moral, lá no latim, ela deriva da palavra ethos no grego. Então, elas, no significado mais puro delas, elas são a mesma coisa. Só que, quando a gente vai levar a ética para o campo filosófico, são coisas diferentes. A ética é diferente de moral. Então, a ética vai nos fazer refletir sobre os sistemas morais. Vamos considerar os princípios de cada sociedade, avaliar o que é bem, o que é mal, o que é justo, o que é injusto, o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. E a ética também vai dizer, também diz respeito ao tipo de escolha que nós fazemos e como queremos viver. Então, ela vai nos guiar sobre o que é fazer o bem, sobre o que não é fazer o bem, sobre o que é ser justo e o que não é ser justo. Então, a ética é uma reflexão. Ela nos faz refletir sobre o que é o bem e o que é justiça. E ela também é uma escolha, porque quando nós escolhemos fazer o bem, ou quando escolhemos fazer o mal, nós estamos tendo o nosso livre-arbítrio de fazer, mesmo sabendo o que é certo, o que é errado, e o que é bom e o que é ruim. Então, a ética é uma reflexão e é uma escolha, essa reflexão é feita a partir dos sistemas morais. E aí, nós somos a única espécie humana, a única espécie animal, perdão, que é capaz de analisar, de julgar, de decidir, de escolher. Então, nós temos a liberdade, nós temos o raciocínio de poder julgar, de poder escolher, diferente de outras espécies animais. E muitas vezes nós acabamos escolhendo aquilo que não é considerado bom, aquilo que não é considerado correto, aquilo que machuca as outras pessoas. E tem muitos filmes, desenhos que retratam muito a questão do anjinho e do diabinho. Então, um vai dizer para a gente fazer o que é certo, o que é correto, e o outro vai ficar dizendo para a gente fazer o que é errado. E aí vai depender de quem você vai escolher ouvir. E a ética, ela trabalha muito isso, trabalha essa questão do bem e do mal. E tem um filósofo alemão chamado Immanuel Kant, muito conhecido, por sinal, que ele diz o seguinte: tudo que não puder contar como fez, não o faça. Se há razões para não contar, há razões para não fazer. Então, o que é que ele quer dizer? Que quando a gente tem vergonha de contar o que a gente fez, então é porque a gente não deveria ter feito. Porque a ética é fazer o bem, fazer o certo, quando ninguém está olhando, mas não ter vergonha de fazer na frente das pessoas.
Quando você tem vergonha, é porque talvez não seja correto. E aí, a ética, ela vem trazer essa questão da gente fazer quando ninguém olha também. Não fazer só para aparecer, para fazer por like, nem nada do tipo, mas fazer porque a gente sabe que é o certo, que é a conduta ética. E, nesse caso, entra aí os atos éticos e os atos antiéticos. O que seriam atos éticos? São todas as ações do homem que consideram o bem da coletividade, que buscam o bem da coletividade. Então, não é só eu pensando em mim mesmo, mas eu pensando no coletivo. Já os atos antiéticos são aqueles em que eu negligencio o coletivo em detrimento só de mim, para focar em mim, exclusivamente em mim, no meu interesse pessoal. Então, eu não quero saber o que o coletivo quer, eu quero saber o que eu quero fazer, o que eu acho que é certo. Porque muitas vezes o que a gente acha moralmente que é certo não é o certo coletivamente e eticamente. Vocês estão conseguindo entender até agora essa diferença entre moral e ética? Se tiverem dúvidas, podem perguntar, gente. E aí eu queria, para a gente revisar, saber qual a diferença entre ética e moral. Quero que vocês me digam aí, para a gente deixar bem amarradinho. E aí, pessoal? Ética são os princípios que orientam o que é certo ou errado. Moral são as regras e costumes de uma sociedade sobre o que é certo ou errado. Ética é fazer o certo. Pelo que eu entendi, a ética rege a sociedade como um todo, então, mesmo que eu esteja no Brasil, eu posso considerar algo na Indonésia errado. Gostei muito das respostas, gente. E é justamente isso. A ética, ela é ampla, ela é universal. Ela busca pensar. Pensar em quê? Na moral. E a moral, por sua vez, ela é restrita, ela é particular. Então, o que eu e uma sociedade achamos que é certo, isso quer dizer que é restrito. Sou eu e aquelas pessoas que fazem parte daquela sociedade, daquela comunidade. Mas outra sociedade, outras pessoas já não vão achar aquilo certo. Como existem muitos costumes aí em alguns países que acham normal fazer certas coisas que a gente já não acha, que a gente acha completamente impensável de se fazer. Então, é justamente isso. Só que a ética, ela é universal. E aí, ela vai fazer uma pergunta que é por que devemos fazer? Já a moral, ela diz o que devemos fazer. Moral sabe agir e ter modos de educação. A ética reflete, a moral pratica. Justamente, a ética vai refletir e a moral vai agir. Justamente, é a gente colocar em prática aquilo que foi refletido a partir do nosso conceito de ética. E é como um exemplo, assim, para dar um norte. A ética é como se fosse um GPS que vai nos dar a trajetória de para onde a gente quer ir. E a moral, ela vai ser as regras de trânsito. Então, ela vai dizer, ó, você não pode entrar aqui, você tem que seguir em frente. Aqui é proibido estacionar. Então, o GPS é algo maior, né? Ele vai nos dar um trajeto até chegar ao nosso destino, e a moral são essas regrinhas que vão nos impedindo de de agir de determinadas formas. A moral é baseada no que é certo e errado. A ética é o que reflete na moral. Isso mesmo, gente. Então, eu trouxe aqui, moral, o que a gente faz. Pensa sobre o que faz. Isso mesmo, gente. Muito bom. E aí eu trouxe alguns exemplos sobre
exemplos da área da enfermagem sobre ética. Então, vamos lá. O primeiro. O técnico de enfermagem percebe que a prescrição médica está errada e reflete sobre seu dever de comunicar o erro, mesmo temendo a reação do médico. Então, vamos lá. Ele pegou a prescrição, viu que estava errado e aí ele começa a refletir. Eu devo ir lá falar com o médico para ele fazer uma nova, para ele ajustar essa prescrição, ou eu devo fazer, preparar e administrar? E aí, a partir dessa reflexão, ele vai decidir. Ele vai saber o que é ético, até porque a gente tem um código de ética, que mais para frente a gente vai falar sobre o código de ética. Então, a gente tem esse código, que é um sistema moral que vai guiar o nosso agir. Então, o que é ético é ele falar com o médico. Isso mesmo, pessoal. Ele ir lá falar com o médico e pedir uma nova receita. Segundo exemplo, uma enfermeira se recusa a tirar foto escondido de um paciente famoso internado, preservando o sigilo profissional. Então, às vezes acontece, a gente acaba trabalhando num hospital que recebe pessoas conhecidas, pessoas políticos, influencers, e tem gente que acaba não resistindo e vai tirar foto. Isso acontece muito também em IML, quando celebridades acabam falecendo de forma trágica. Já aconteceu vários problemas relacionados a isso, questão, não sei se vocês lembram de Marília Mendonça, de Cristiano Araújo, que fotos vazaram de profissionais lá de dentro do IML, que é totalmente antiético. Então, na mesma coisa, um paciente famoso, uma celebridade que está internada ali no hospital, a gente, de forma alguma, pode estar tirando foto dele, porque ele é um paciente que está ali recebendo um cuidado, recebendo a nossa assistência. Não tem o que a gente está tirando foto de ninguém, não. E o exemplo durante uma visita domiciliar, a técnica de enfermagem mantém postura neutra ao ouvir opiniões políticas ou religiosas. E aí, o que é que vocês acham? Que ela está certa? Que é ético? Sim, porque apesar de todos nós termos direito, né, a nossa Constituição nos garante o direito de expressar nossas opiniões, sejam elas políticas, religiosas, artísticas, o que quer que seja, mas enquanto profissionais, a gente tem que ter uma conduta diferente. A gente está fazendo uma visita ao nosso paciente para prestar uma assistência. Então, o que é que a gente faz? Escuta e fica na nossa, fica neutra, assim como a técnica que fez. E é diferente da gente estar num ciclo de amizade, da gente estar com a nossa família, ali a gente tem total liberdade de emitir nossas opiniões, mas enquanto profissionais nós temos que ter uma postura de profissionais. É muito comum, como eu disse, na atenção básica, por ter todo esse aconchego com os usuários, de a gente já conhecer, de ser vizinho, acabar da gente agir como se estivesse agindo com um amigo, um familiar, e não pode, a gente tem que estabelecer limites, porque senão chega um momento em que o usuário também vai esquecer que você é um profissional, e quando você precisar se posicionar como tal, ele não vai te respeitar, ele não vai te reconhecer. Então, é importante que vocês fiquem alertas com isso. Quem, porventura, for trabalhar na atenção básica, precisa ter muito cuidado com essas questões. E exemplos de moral. Então, um enfermeiro chama as pessoas mais velhas de senhor e senhora como sinal de educação. Isso daqui é um costume que a gente tem. A gente recebe desde criança a educação de que nós devemos chamar os mais velhos de senhor e de senhora. É uma forma de respeito, de respeitar os mais velhos. E essa questão do respeito, ela é uma conduta moral muito comum em vários sistemas, em várias sociedades. Então, a gente vê muito essa questão do respeito pelo idoso em diferentes culturas, lá na Ásia, enfim. Então, aqui a gente está vendo um costume moral de educação. Segundo exemplo, a técnica de enfermagem reza com o paciente porque isso traz conforto espiritual para ele. Então, no caso, essa técnica, ela partilha da mesma religião e ela ali sentiu a necessidade de partilhar esse momento com ele, porque sabia que isso era importante para ele, porque a fé e as tradições também fazem parte dos nossos costumes morais.
A gente tem vários sistemas morais, dentre eles existe a conduta cristã, é uma delas, né? Tem a conduta tribal, que são de tribos africanas, tribos indígenas, que cada uma vai ter seu tipo de conduta, tem a conduta cristã, tem a conduta islâmica, então cada um vai ter a conduta judaica, que já tem suas próprias condutas morais, né? E, por fim, a equipe de saúde da Unidade Básica de Saúde organiza um mutirão voluntário para ajudar famílias carentes. Aqui a gente vê também a questão da solidariedade fazendo parte de uma conduta moral, porque para eles é certo fazer isso, é certo ajudar aqueles que estão necessitados, que também é algo que a gente vê em muitas culturas, ajudar aqueles que precisam, ajudar pessoas enfermas, ajudar viúvas, ajudar órfãos, a gente vê bastante nas condutas morais. E aí, quando a gente traz para a enfermagem, existem 2 valores éticos que são muito importantes para a nossa profissão. E a ética vai se traduzir nesses valores que vão nos guiar nossas atitudes, guiar nossas decisões no dia a dia. E aí, esses 2 valores éticos são a veracidade e a fidelidade ou sigilo. Então, a veracidade, o que é? É ser honesto, é ser verdadeiro com o paciente, com a sua família, é falar de forma clara, de forma completa, sem estar mentindo, omitindo para aquele paciente. Isso, claro, dentro dos limites da ética, da lei, do que pode ser dito, do que não pode ser dito. Mas é justamente isso, é ser verdadeiro, é ser sincero com o paciente, é falar o que ele tem o direito de saber o que ele tem, qual é o diagnóstico dele, o que é que vai ser feito com ele. Muitas vezes, a gente vê bastante na assistência, não sei se já aconteceu com vocês, de chegar o técnico com a medicação, chega, instala e pronto. E não diz o que é, não diz para que serve, o paciente não sabe nem o que é que está tomando. Alguns pacientes já têm esse conhecimento e perguntam, isso daí é o quê? É para quê? Aí a pessoa vai e responde, mas outros, às vezes, não têm entendimento, só aceitam o que vem. Mas é importante a gente, como profissional, é importante vocês, daqui a pouco, como técnicos, quando vocês forem instalar um soro, ou até mesmo dar o copinho com comprimido, qualquer coisa, é importante dizer, seu fulano, isso daqui é um antibiótico, isso daqui é o medicamento da pressão, isso daqui é para isso, para aquilo, para você ter essa sinceridade com o paciente, entendem? E a fidelidade e o sigilo, como o nome já diz, é manter as informações do paciente privadas, de forma privada. Proteger essas informações. E isso vai estabelecer uma confiança com o paciente, porque ele sabe que você está protegendo as informações confidenciais dele. E esse sigilo é, assim, o pilar, não só da enfermagem, mas de todas as profissões. Teve um caso até bem conhecido de 2 alunas de medicina que foram fazer um estágio num instituto de referência, questão cardiológica, e tinha uma paciente que ela nasceu com uma cardiomiopatia congênita, uma doença cardíaca congênita, e ela precisou, durante, assim, a trajetória, fazer 3 transplantes de coração, algo assim que a gente pensa, meu Deus, um transplante já é bem complicado, imagine 3. E aí essas estudantes começaram a contar o caso e começaram a falar de forma, assim, com deboche do caso dessa paciente. E isso repercutiu negativamente, elas foram até punidas lá, perderam o estágio, enfim, porque elas simplesmente falaram de forma, além de estar expondo, elas não disseram o nome, mas disseram tantos detalhes que qualquer um que conhecesse a história daquela paciente ia saber que foi ela, até porque é um caso único, uma pessoa com 3 transplantes de coração. Então, vejam como essa questão é bem perigosa, o que pode acabar com a imagem de vocês enquanto profissional. Pode não ser que acontecesse de forma nacional, como foi o caso delas, mas pode repercutir negativamente na imagem de vocês
no local onde vocês trabalham, com os outros profissionais, com os outros pacientes, e vocês vão ser conhecidos de forma bastante negativa. Então, pensem bem como vocês vão agir, no que vocês vão compartilhar com as outras pessoas. Questão de foto também. Muitos estudantes, nos últimos tempos, têm tido problemas com relação à foto, porque tira foto com os pacientes, tira foto dos pacientes, posta no Instagram, às vezes até coloca a legenda assim, autorizado, mas realmente foi autorizado? Então, muito cuidado. Quando eu estou na preceptoria com os meus alunos, eu sempre oriento para que não tirem foto de nada, porque às vezes você vai tirar de si próprio e pega no fundo e pode dar um maior moído. Então, não tirem foto de nada, só quando está do lado de fora do hospital é que a gente vai tirar foto, todo mundo junto. Mas nunca tira a foto do paciente. E aí, até aqui, tudo bem, gente? Certo. E aí eu trouxe aqui um exemplo de cada um. Então, um exemplo de veracidade. Explicar sobre um procedimento ou sobre a condição de saúde do paciente de forma compreensível e verdadeira. Eu trouxe a questão da medicação e aqui também a questão da condição de saúde. A gente ser verdadeiro, ó, o senhor tem isso, a gente está tratando, a gente vai fazer isso, vai administrar aquilo, deixar ele a par. Como é tão ruim quando a gente sente que está voando, que não está sabendo de nada, que estão fazendo as coisas na gente, a gente não sabe nem o que é que está acontecendo. Então, eu digo o seguinte, a gente sempre tem que se colocar no lugar do outro e fazer com o outro aquilo que a gente gostaria que fizessem conosco. Então, se eu não gosto de ficar na ignorância, por que é que eu vou deixar meu paciente na ignorância, sem saber o que é que está acontecendo? O outro exemplo é não comentar sobre a condição de um paciente fora do ambiente profissional ou com pessoas não autorizadas. Que aí aquele exemplo que eu dei. Quando a gente está em equipe, uma equipe multi, ou até mesmo dentro da equipe de enfermagem, claro que a gente vai debater sobre aquele paciente, até porque isso faz parte da assistência, do tratamento daquele paciente. É preciso a gente debater, alinhar tudo direitinho. Mas, a partir do momento que você começa a compartilhar essas informações com pessoas que não fazem parte da equipe, que não vão agregar no tratamento do paciente, você está compartilhando informações sigilosas dele. Então, é preciso tomar bastante cuidado. E aí, eu queria saber de vocês o que é que vocês entendem por bioética. Cuidado com materiais genéticos, profissionalismo. E aí, alguém mais? Bom, gente, a bioética, ela significa literalmente a ética da vida e da saúde humana. Então, ela vai estudar de forma multidisciplinar a vida humana, a vida animal, a vida do planeta, a partir de discussões e de tomadas de decisões sobre esses aspectos. Então, para a gente que é da área de saúde, a gente vê a bioética focada no ser humano. Para quem é da parte de biologia, por exemplo, tem a bioética também, questão de seres vivos. Na pesquisa, isso é extremamente importante quando a gente vai fazer pesquisa, essa pesquisa é com seres humanos. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe o TCLE, que é o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Sempre que a gente vai fazer uma pesquisa com seres humanos, a gente precisa desse documento. A gente entrega o documento ao usuário, a pessoa que vai ser entrevistada, e aí ela vai ler e assinar. Quando ela assina, ela está dando ok de que vai participar. Então, toda pesquisa que trabalha com o ser humano precisa desse termo de consentimento. Estudo sistemático das dimensões morais, incluindo visão moral, decisões. Isso, focando
na vida humana, na vida animal. Aqui, para a gente vai focar na vida humana, que é o nosso foco do cuidado, né? É o ser humano. E aí, a bioética também vai abordar os limites e as finalidades da intervenção do homem sobre a vida. Então, quando a gente fala sobre questão de biotecnologia, de tratamentos experimentais, às vezes a gente escuta muito tratamento de pacientes com câncer, aí tem uma nova droga que está em fase experimental, tudo isso também precisa passar pela bioética, para a gente saber, isso realmente vai trazer resultados, o paciente está de acordo com isso. Isso ficou muito forte, essa questão da bioética, começou a ser pensada após a Segunda Guerra Mundial, porque eu não sei se vocês sabem, mas na época da Segunda Guerra Mundial existia um médico nazista chamado Joseph Mengele, e ele fazia experimentos científicos com os judeus. Só que ali, claro, de forma totalmente sem consentimento daquelas pessoas, os estudos dele contribuíram, olhando pelo ponto de vista científico, contribuíram para a ciência, porém a maneira como foi feita foi totalmente antiética, sem respeito ao ser humano, à vida humana. Então, a partir desses acontecimentos, começou-se a pensar nessa questão. A gente precisa de avanços científicos, mas até que ponto eu consigo ter avanços científicos e, ao mesmo tempo, respeitar a vida humana? Então, em 1970, um bioquímico norte-americano, que também era pesquisador na área de oncologia, na área, né, de pacientes com câncer, chamado Van Potter, deu início à bioética, porque ele começou a perceber essa questão, na época, o avanço na medicina estava cada vez maior, surgiam novas drogas, novos tratamentos, principalmente na questão da área dele, da oncologia, surgiam cada vez mais tratamentos, e ele começou a pensar justamente sobre até que ponto isso era ético para a vida humana, esse avanço. Então, ele propôs criar uma ponte entre a cultura científica e a cultura humanística, não deixando de valorizar a ciência, mas também tendo respeito pela vida humana, porque ele dizia que nem tudo que é cientificamente possível é eticamente aceitável. Então, às vezes, poderia surgir algo, sim, uma revolução científica, mas de forma ética, pensando eticamente, isso é aceitável? É tanto que, quando a gente vê pesquisa de medicamentos, não tem pesquisa de medicamentos com crianças. Os medicamentos que nós temos foram testados em adultos, e aí nós adaptamos a dose para as crianças, porque do ponto de vista ético, não se concorda que é certo fazer pesquisas com crianças. Então, vejam como é algo complexo, essa questão da bioética, mas muito necessária. E aí entra também questão de eutanásia, que mais para frente também a gente vai falar, que é algo importante na questão dos cuidados paliativos, quem gosta dessa área, mais para frente a gente vai debater sobre. E aí eu quero saber de vocês o que é a ética profissional. A gente falou de ética, de moral, de bioética e a ética profissional. Sim, mais para frente a gente vai falar, na próxima aula, a gente vai falar sobre os princípios da bioética. E aí, dentre eles, a gente vai trazer exemplos sobre a parte de eutanásia e também de transfusões. Mas e aí, gente, o que seria a ética profissional? Vocês estão muito caladinhos.
Manter o sigilo sobre fatos ocorridos dentro daquela unidade plantonista faz parte da ética profissional. Acho que a ética profissional é muito ampla. Conjunto de valores e regras de conduta que orientam o comportamento correto no trabalho, garantindo responsabilidade, respeito, honestidade nas relações profissionais, exercer o trabalho sempre com ética. Isso mesmo, gente. É um conjunto de normas, valores e regras. A ética profissional vai pegar tudo que a gente viu sobre ética e colocar na profissão, porque a ética ela é uma questão filosófica que vai abordar várias dimensões. E aqui a gente vai trazer para o âmbito profissional. Então, é um conjunto de princípios, de normas que vão orientar o nosso comportamento profissional, dizendo se aquele comportamento é aceitável ou não é. Porque a gente sabe que no ambiente de trabalho tem coisas que não são aceitáveis. Por exemplo, a gente chegar com roupa de ficar em casa não é aceitável no ambiente de trabalho. Imagina você chegar no hospital vestindo um short e uma blusa. Não tem lógica. Então, são todos esses princípios, todas essas normas, essas condutas que vão guiar o nosso comportamento no nosso ambiente de trabalho. E vai servir como um guia de conduta, nos ajudando a garantir que o trabalho seja feito com responsabilidade, com respeito, com competência, com humanidade. E aí, na enfermagem, a gente tem um código de ética, que é o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, o CEP, e a gente vai falar sobre ele. É muito importante conhecer. A gente, às vezes, acaba tendo preguiça de ler essa parte de legislação e tudo mais, mas é muito importante, porque é através da legislação que nós nos empoderamos enquanto profissionais. O conhecimento vai nos fazer nos livrar de problemas, ou então resolver problemas. Porque se eu sei o que cabe a mim, enquanto técnico de enfermagem, enquanto enfermeiro, eu vou ter autonomia, eu vou saber dizer, fulano chegou para mim me acusando disso. Não, mas olha aqui, no meu código de ética diz isso, eu posso fazer. Ou então, fulano quer que eu faça uma coisa e eu sei que é errado. E eu digo, não vou fazer, porque é errado. Porque quando você fizer algo errado, quem vai acabar sofrendo as consequências é você. Como eu digo novamente, que é algo que acontece muito, a questão do técnico de enfermagem aceitar uma prescrição errada, administrar a medicação, e aí quando acontece uma coisa com o paciente, um efeito adverso, alguma coisa do tipo, quem vai acabar caindo toda a responsabilidade é no técnico. Então, tem que ter esse respaldo, você tem que conhecer o seu código de ética, tem que saber aquilo que compete a você, aquilo que não compete, para saber até onde vai o seu direito de atuar. E aí, até agora está tudo tranquilo, todo mundo entendendo tudo. Se tiver alguma dúvida, podem perguntar, gente. Eu estou entendendo que vocês estão entendendo tudo. Então, quando chegar na prova, vão estar todo mundo tirando 10. Tudo bem, Suerner. E aí, na ética profissional, nós temos alguns pilares que vão sustentar a nossa conduta profissional. O primeiro pilar é a honestidade. Então, ser verdadeiro, ser sincero em tudo aquilo que fizer. Não é ser sincerão de dizer tudo que vem na sua cabeça, de falar tudo sem pensar nas consequências. Não é isso. É ser sincero, falar a verdade. Quem foi que fez isso no paciente? Fui eu que fiz, não foi você que fez? Então, assuma a sua responsabilidade. Fui eu que fiz. E ser sempre verdadeiro nas suas condutas, nas suas ações, nas suas palavras. O segundo pilar é a justiça. Agir de forma justa, com todos, de forma que você consiga promover a equidade, né? Tratar as pessoas da forma como elas, dando aquilo que elas merecem, né? Tem pessoas que merecem um atendimento mais complexo, tem outras que já, por conta do perfil delas, do estado delas naquele momento, vão precisar de uma atenção menos complexa. Então,
ser justo em tudo que você fizer, ser justo também com seus colegas de trabalho. O terceiro pilar é o respeito. Respeito é muito importante, porque você tem que respeitar para também ser respeitado, porque a partir do momento que você falta com respeito com a outra pessoa, ela se sente no direito de também faltar com respeito com você, e aí o seu ambiente de trabalho vira uma zona. Sem respeito, não existe organização, não existe ordem, então é preciso que a gente respeite todos, os pacientes, os colegas de trabalho, e quando eu digo todos, é todos, as pessoas que são responsáveis pela limpeza, porque todo mundo faz parte daquela instituição e é essencial, o trabalho de todos é essencial. Quarto pilar é a integridade. Então, eu tenho que manter a minha integridade. Quando eu falo de integridade, é não estar agindo de forma ilícita, corrupta. Tem gente, às vezes, que trabalha questão financeira, começa a desviar. Então, assim, é ter integridade mesmo, integridade de caráter, integridade moral, fazer aquilo que é certo na frente das pessoas e também ser quando ninguém está olhando. O quinto pilar é a lealdade. Então, também ser leal ao seu serviço. Tem gente que, às vezes, começa a sair falando. Fala do gestor, fala do local de trabalho, fala dos colegas, acaba com todo mundo. Isso é ser desleal. E a lealdade, ela é um pilar também da nossa ética profissional. É importante que a gente mantenha a lealdade com os nossos colegas, com a instituição onde a gente trabalha. Se tem problemas com alguém, não saia falando mal daquela pessoa, mantenha o respeito, né, que é um outro pilar essencial, e está tudo aqui é interligado. Quando a gente tem um, vai ter o outro, e vai ter o outro. O sexto pilar é a coletividade. Então, é lembrar que nós fazemos parte de uma equipe. Nós não somos profissionais independentes, autônomos, isso quando a gente está num contexto de atenção hospitalar, atenção básica, nós estamos sempre em equipe. E precisamos respeitar essa coletividade. A gente tem que saber até onde vai o nosso papel e quando começa o papel do outro. A gente precisa também agir de forma colaborativa, de ajudar o outro, quando o nosso colega de trabalho, quando a gente vê que ele está precisando, não, ele que se vire. Não, é preciso ter essa união. Eu sei que muitas vezes é um pouco difícil, o outro não quer ajudar, então a gente faz a nossa parte, faz aquilo que a gente acha que é correto, e pronto. Então, sempre pensar nisso, gente. Coletividade, a gente está num ambiente que, além de tudo, tem os pacientes. Porque se você não gosta de coletividade, não vá para a área da saúde, porque você vai estar cuidando de pessoas. Tem os pacientes, tem os acompanhantes dos pacientes, tem a equipe, é gente demais. Então, precisamos aprender a viver em coletividade. O sétimo pilar é a responsabilidade. Ser responsável por tudo aquilo que a gente fizer. Tudo que eu fizer, por mais simples que seja, que eu faça com responsabilidade. Porque se eu escolhi essa profissão, se eu escolhi ser técnico, se eu escolhi ser enfermeiro, o que quer que seja, eu preciso fazer da melhor maneira, da forma mais responsável, até porque nós estamos lidando com vidas, com seres humanos. Não é com papelada, não é com computador, é com vida humana. Então, é preciso uma responsabilidade muito grande mesmo. Então, a gente precisa ter ciência disso, não chegar brincando. Às vezes a gente acaba vendo pessoas que vão levando na brincadeira o curso, que acha que não é nada, não para analisar o tamanho da responsabilidade que é. Então, que vocês sejam responsáveis, que tudo aquilo que vocês fizerem, inclusive agora, durante o curso, que vocês façam com responsabilidade, porque o que vocês fizerem agora vai refletir lá na frente, quando vocês forem profissionais. O aluno que vocês estão se tornando agora vai embasar o profissional que vocês vão se tornar daqui a pouco. Então, é importante ter essa responsabilidade. E o oitavo e último pilar é a competência. Então, se preparem, busquem sempre serem os melhores naquilo que vocês se propuseram a fazer. Então, se vocês querem ser técnicos,
deem o melhor de vocês, sejam o melhor técnico, para que todo aquele paciente que passe pela mão de vocês diga, aquele técnico ali é competente, aquele ali se garante. E é tão bom, gente, é tão bom você ter competência, você saber fazer, você saber o seu papel, a sua função. Então, que vocês também sejam alunos competentes e futuramente profissionais competentes também. Até aqui tudo bem? Quiserem falar alguma coisa, também compartilhar alguma vivência, podem ficar à vontade para a gente conversar também, certo? Queria saber se vocês têm algum exemplo para dar sobre o que a gente conversou até agora, alguma vez que vocês já passaram. 8h15, certo? A gente, se vocês quiserem compartilhar agora, já podem compartilhar, e aí quando a gente depois voltar do intervalo, a gente continua o debate. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, questão de manter o sigilo profissional sobre informações do paciente, que a gente já debateu bem sobre isso, o sigilo é importantíssimo, faz parte da nossa ética profissional, tratar todos com respeito, independentemente de classe social, de cor, religião, gênero ou diagnóstico. Então, o paciente está com um diagnóstico de uma doença infecciosa altamente transmissível, certo, vou tomar todos os cuidados, vou utilizar todos os EPIs necessários, mas vou prestar assistência àquele paciente, porque eu escolhi trabalhar nessa área, eu escolhi trabalhar aqui, então vou prestar assistência que aquele paciente merece. E recusar-se a executar procedimentos ilegais ou que coloquem o paciente em risco. Então, nunca fazer aquilo que não é da competência de vocês. Nunca fazer aquilo que lá no Código de Ética está dizendo que é proibido fazer. Saber, e por isso que eu digo, vocês precisam conhecer o Código de Ética para saber aquilo que vocês podem e aquilo que vocês não podem. É muito importante, gente. E aí a gente vai dar uma pausa agora e 8h40 a gente retorna, tá bom? Isso mesmo. Por isso que é importante a gente saber reconhecer qual é o papel de cada um, qual é a função de cada um, para a gente agir só até o nosso limite, nunca passar do limite do outro, né? Respeitar a função de cada um. Pronto, gente. 8h40 a gente volta, viu? Até já.
Oi, pessoal, vamos retornando. É, Antes de dar o intervalo, eu tinha perguntado se alguém tinha alguma vivência que tivesse relação com o tema que a gente vem debatendo. Uma colega ainda falou. Se tiver outra pessoa também que queira falar, lembrando que os microfones estão ativados. Se vocês quiserem abrir o microfone e falar também, podem falar. Eu sei que acredito que a maioria aqui, se não todos, estão cansados de um dia de trabalho. O tema também é um tema que cansa, o modo online, mas eu estou tentando aqui trazer de forma mais leve, que a gente possa aplicar na nossa vida profissional, e seria muito importante se vocês também participassem, para a gente poder contribuir com um aprendizado a partir da experiência de vocês e trocar esse conhecimento. Então, fiquem à vontade, tanto de falar no chat, como também de abrir o microfone. Bom, então vamos lá, gente. Vamos para um caso prático. Eu trouxe aqui um caso para a gente debater. Em uma unidade básica de saúde, a técnica de enfermagem Ana percebe que seu colega de equipe, João, costuma registrar como realizados procedimentos que ele não executou. Por exemplo, curativos, verificação de pressão arterial. Além disso, ele frequentemente fala de forma grosseira com os pacientes. Ana já tentou conversar com ele de forma respeitosa, mas o comportamento continua. E aí, que tipo de conduta João está apresentando? Uma conduta ética? É a parte de legislação e ética, enfermagem. Isso, gente, uma conduta antiética. Mas por que é antiética? Eu queria saber de vocês, por que é antiética? E aí, o que é que o João estava fazendo? Ele estava registrando aquilo que não fez e também falando de forma grosseira. Então, por que essa conduta é antiética? O que é que ela está ferindo? Isso, antiético porque ele está fazendo coisas que é fora do que é para ser feito, porque vai contra o certo, sendo desrespeitoso com os demais. Então, ele está ferindo o código de ética profissional. E, além do código de ética profissional, ele também está ferindo um código moral, um código de ética de convivência em sociedade, né? E aí, qual a atitude de Ana demonstra ética profissional? Ela foi ética. Vou botar aqui novamente para vocês verem. Ana foi ética na conduta dela. Sim, ela foi ética, ela foi, falou com ele, mas infelizmente não surtiu efeito. E aí, o que é que ela deve fazer a seguir se o comportamento dele não mudar, se continuar desse jeito? O que é que vocês acham? Falar com superiores, com certeza. Então, se a gente está num ambiente hospitalar, por exemplo, a gente pode se reportar. Então, temos lá a equipe de enfermagem, né? Os enfermeiros e os técnicos. E esse é um problema que está acontecendo entre dois técnicos. Aí eles podem se reportar também à enfermeira, que faz parte da equipe, e juntos vão tentar resolver. Não resolve, vamos falar com uma chefia.
Não resolve, a gente tem que partir realmente para os conselhos, para o COREN, o COREN, que é o Conselho Regional de Enfermagem, que a gente também vai falar em outra aula sobre os nossos conselhos, o federal e os regionais. Então, a gente tenta falar, resolver em equipe, não deu certo, tenta resolver com um superior, não deu certo, a gente parte realmente para um conselho regional, para que sejam tomadas as ações cabíveis. E aí, assim, para a gente fazer um momento de revisão, para deixar tudo bem fixadinho na nossa mente, porque isso vai ser importante para o decorrer da nossa disciplina e também para toda a vida de vocês, a vida profissional, a ética e a moral são coisas que devem fazer parte da assistência de vocês. Então, vamos lá, dar uma revisadinha rápida. Vamos lá, defina o que é moral. Não fazer coisas que sabemos que é erradas. Mas alguém, gente, que você aprende com seus costumes. Então, é um conjunto de costumes, que são de hábitos que são influenciados pela cultura, pela sociedade, pelo local, pelo tempo. Tudo isso vai influenciar no que a gente acha que é certo, que é errado. Então, moral é algo mais restrito, e a prática é o agir. E o que é ética? É todo mundo afiado. Fazer sempre o que é certo. Então, a ética é o pensar, é o refletir sobre o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal, o que é injusto e o que é justo. E a partir das nossas reflexões sobre isso, nós vamos colocar em prática através da moral. E a bioética? Ética é conjunto de atitudes junto à moral. Sim. Estudo da vida e da saúde humana. Isso mesmo, é a área que vai estudar justamente tudo que a gente faz que vai impactar na vida humana, animal, na vida do planeta, na saúde humana. Então, a gente pensa em bioética na saúde, na pesquisa com seres humanos, na biologia. A bioética vai perpassar tudo isso. E o foco da bioética é justamente a gente fazer uma ponte entre o científico e o humano, para que a gente não perca um em detrimento do outro. A gente tem que estar sempre mantendo esse equilíbrio entre a ciência e a humanidade. E aí, expliquem o que é ética profissional. Normas e regras de conduta que os profissionais devem cumprir, ter bons modos, ser respeitosos com todos, isso mesmo. A ética profissional é toda a nossa conduta no ambiente profissional, aquilo que a gente
a forma como a gente deve se portar, se comportar no nosso local de trabalho. E vocês lembram quais são os pilares da ética profissional que eu falei? Eram 8 pilares. Humildade, justiça, coletividade, responsabilidade, respeito, honestidade também, competência, integridade, isso mesmo, gente. Então, aqui, trazendo novamente, só para a gente. Gostei, vocês foram afiadíssimos nessa, mas só para a gente lembrar: honestidade, que a gente sempre ser sincero, ser verdadeiro com os nossos pacientes e com os outros profissionais, ser justo, ter respeito por todos, pelos pacientes, pelos profissionais, pelos acompanhantes, com quem quer que seja, ser íntegro, não se corromper, não fazer práticas ilícitas, ter lealdade com o local onde a gente trabalha, com os nossos gestores, com os nossos colegas de trabalho, participar da coletividade, entender essa coletividade, que nós fazemos parte de uma coletividade, e saber trabalhar na coletividade, junto com os demais, responsabilidade, sempre sermos responsáveis em tudo aquilo que nós assumirmos e sermos competentes também. Procurar nos capacitar cada vez mais, sermos melhores naquilo que escolhemos fazer. É isso mesmo, gente, muito bom. E aqui estão algumas das referências, e para a gente finalizar, eu trouxe só umas situações para a gente pensar um pouquinho fora da caixa. Vou compartilhar aqui para vocês. Só um instante. E aí, tá dando para ver direitinho? Certo. Então, vamos lá. Primeira situação. Durante um banho no leito, o técnico de enfermagem Rafael percebe que o paciente idoso, o senhor Antônio, sente vergonha de ficar exposto. Mesmo assim, por pressa, Rafael deixa a cortina aberta e conversa com outro colega enquanto realiza o procedimento. Uma enfermeira observa a cena e chama a atenção dele. Rafael vai e responde: Ah, ele nem entende mais o que está acontecendo? E aí? Que atitude de Rafael fere a ética profissional? Desrespeito com o paciente. E até mesmo a questão do sigilo. Aqui não seria um sigilo de informação, mas a privacidade do paciente. Porque provavelmente, se ele está tomando banho no leito, é porque o paciente não tem condições de tomar banho no banheiro.
de se locomover até o banheiro. Então, imagina você ser exposto dessa maneira, ainda por cima, o técnico que está dando banho no leito em você, fica conversando com outra pessoa, a pessoa está ali olhando, que não tem nada a ver com nada, não está nem ajudando. Então, essa falta de respeito, de estar quebrando a privacidade daquele paciente, mesmo sabendo que ele se sente envergonhado com essa exposição. Então, isso mesmo, gente, é o que vocês disseram. E aí, como é que Rafael poderia ter agido de forma ética nessa situação? Fechar a cortina, com certeza. A gente sempre tem que prezar pela privacidade do paciente. Então, um dia, quando vocês estiverem trabalhando, se estiverem no ambiente hospitalar, se precisarem dar um banho no leito do paciente, promover o máximo de privacidade. É claro que vai ter instituição que isso não é possível, que não tem cortina para cobrir, nem nada do tipo. Às vezes tem um biombo, olhe lá, mas o que vocês puderem fazer para manter a privacidade daquele paciente, façam. O que der, usem da criatividade, puxa um negócio, puxa outro, mas promovam essa privacidade. Pensem se vocês gostariam de estar sendo expostos daquela maneira. Vamos para a próxima. A técnica de enfermagem, Carla, discorda da forma como a enfermeira responsável, Juliana, organiza os plantões. Ela sempre escala os mesmos colegas para os melhores horários. Mesmo achando injusto, Carla decide não comentar com a equipe, pois acredita que não deve questionar os superiores. Um colega a orienta a conversar com Juliana, mas Carla diz: prefiro ficar quieta, não quero problema. E aí, o comportamento de Carla é moral ou é ético? Moral. Isso mesmo, gente. Parabéns. É moral, porque é algo que é costume dela, é uma crença dela de que ela deve deixar, a superior e ela vai deixar lá. Quieta, ela não vai se meter. Então, é uma questão moral, porque ético não, ela tem total direito, é direito dela chegar e falar com a enfermeira e questionar isso. Isso daí vocês vão ver em administração, que é a questão de dimensionamento. E aí o enfermeiro ele vai dimensionar quantos pacientes vão ficar para os enfermeiros, quantos vão ficar para cada técnico de enfermagem. E tem que saber fazer isso, de modo que não sobrecarregue um profissional enquanto o outro está tranquilo. Tem que saber realmente dimensionar da forma correta. Então, aqui a enfermeira estava agindo de forma errada, ela estava privilegiando os colegas alguns colegas que ela tinha mais afinidade, enquanto estava prejudicando outros. E aí eu queria saber de vocês: existe diferença entre fazer o que é certo e fazer o que é costume? Sim, existe. E qual seria essa diferença? O que é que vocês podem me dizer a respeito disso? Isso mesmo, costume se deixa em casa. Realmente é algo que a gente ouve falar e isso é verdade. Tem costumes que, para mim, podem ser normais, mas que para determinados ambientes não são. Então, eu preciso saber quando eu devo fazer o certo e quando eu devo agir de acordo com os meus costumes. Nesse caso, não é para ela, é minha superior, eu não vou fazer nada. Eu aprendi que a gente não deve questionar a superior. Não. Você tem que fazer aquilo que é certo, aquilo que é ético. E como é que a técnica, a Carla, poderia agir para manter sua integridade moral sem desrespeitar a hierarquia? Ou seja, porque ela acha que para ela não pode estar questionando
alguém que está num nível maior do que ela. Mas mantendo isso, respeitando essa crença dela, só que agindo da forma correta, o que é que ela poderia ter feito? Falar respeitosamente, com certeza. Respeito. É a palavra-chave dessa resposta. É chegar com respeito e perguntar: olha, esses colegas estão ficando sempre com um dimensionamento melhor, mais leve, menos pesado, e a gente está ficando muito sobrecarregado. O que é que a gente poderia fazer com isso? Então, ela não estaria faltando com respeito, mas também estaria fazendo valer o seu direito de também ter a sua sobrecarga aliviada. Até para evitar, como a colega disse, sobrecarga, isso não pode acontecer, até, e justamente para depois acontecer algum problema com o paciente. Você está tão cansado e comete erros na sua assistência. Isso é injustiça, com certeza. Já está ferindo aí aqueles pilares, né, da ética profissional. Terceira situação. No pronto atendimento, o técnico de enfermagem, Pedro, acompanha uma paciente jovem com gravidez de risco. Durante a consulta, o médico comenta em voz alta sobre o caso da paciente, citando seu nome e situação, diante de outros profissionais e pacientes na sala de espera. Pedro se sente desconfortável, pois sabe que o caso é delicado e sigiloso. E aí, qual seria a postura ética de Pedro diante dessa situação? Manter o sigilo. O correto era ele chegar para o médico e falar com ele, com certeza, pedir respeito, pedir sigilo, orientar, olha, isso não está certo, essa conduta não está certa, você está expondo a paciente, ela pode ficar desconfortável, e muitas vezes o paciente não sabe dos seus direitos, não sabe o que é certo, o que é errado, e muitas vezes acaba permitindo que esse tipo de comportamento aconteça com ele porque não sabe, não tem conhecimento. Então, a gente que sabe, quando presencia isso, também tem que lutar pelo direito do paciente que desconhece. Fazer a nossa parte. Essa é uma conduta ética. E o quarto e último caso, ele é um pouquinho polêmico, mas a gente vai conversar sobre ele. Vamos lá. O técnico de enfermagem Lucas trabalha em uma unidade de pronto atendimento. Durante o plantão, ele realiza o acolhimento de um paciente chamado Marcos, que chega com febre e mal-estar. Ao preencher a ficha, Marcos informa de forma reservada que é portador do HIV e pede que isso não seja comentado com ninguém, pois tem medo de ser discriminado. Mais tarde, uma colega de Lucas, Bruna, que também vai atender o paciente, pergunta: Ei, ele tem alguma coisa contagiosa? Porque o pessoal da triagem comentou que ele é bem reservado. Lucas fica na dúvida sobre o que fazer. Ele quer proteger o sigilo do paciente, mas também tem receio de colocar os colegas em risco. E aí, o que é que o técnico de enfermagem deve fazer nessa situação? Usar o termo técnico para identificar o paciente HIV positivo e manter o sigilo. Então, vocês concordam que o técnico não deve falar para a outra colega, a Bruna, sobre o diagnóstico do paciente? Nesse caso, a gente não deve falar. A próxima pergunta é sobre se o sigilo do paciente é absoluto e se existem casos em que ele pode ser rompido.
O que é que vocês acham? Depois que vocês responderem, a gente une as informações para falar sobre esse caso. O que é que vocês acham? O sigilo é sempre absoluto ou tem algum caso em que a gente pode quebrar esse sigilo? Tem casos que sim. E aí? Tem casos que pode quebrar, pode ser quebrado. Isso mesmo, gente. Tem casos, isso está previsto no nosso código de ética, está previsto em lei, que existem casos em que a gente pode sim quebrar o sigilo, como casos que demonstrem risco de vida a terceiros, ou também quando é algo de demanda judicial. Então, quando é algo da justiça, a gente precisa quebrar esse sigilo, ou então quando vai apresentar risco de morte a terceiros. Então, isso, claro, a gente vai quebrar o sigilo, mas também não vai estar espalhando para todo mundo. A gente vai dar as informações necessárias para as pessoas que realmente estão ali envolvidas nessa questão. Então, nesse caso aqui que eu trouxe, não precisa de quebra de sigilo, porque o caso não apresenta risco de morte a ninguém, tampouco é questão judicial. Então, nesse caso, a gente vai manter o sigilo do paciente, respeitando a vontade do paciente. Na próxima aula, a gente vai falar sobre os princípios da bioética, e um deles é a autonomia do usuário, do paciente. Então, a gente precisa também respeitar a autonomia desse paciente, e a gente precisa respeitar o poder de escolha dele. E se ele pedir o sigilo, a gente tem que respeitar nessa ocasião. E orientar o que poderia ser feito, né? A última pergunta. Como é que o profissional pode garantir a segurança da equipe sem expor o paciente? O que é que vocês acham? Usar EPIs. Resposta perfeita, resumiu perfeitamente. É usar os EPIs, que você deve usar EPI para qualquer paciente. Se você vai fazer algum procedimento que vai ter contato com fluidos, com sangue, com fezes, com urina, com qualquer coisa do tipo, a gente precisa utilizar os EPIs adequados. EPI é padrão de contato, a depender da situação, de aerosóis, de gotículas, tudo vai depender da situação. Então, usar os EPIs adequados, conforme a necessidade, e tudo resolvido, não vai ter problema nenhum, até porque tocar no paciente não vai transmitir. A gente sabe muito bem como é transmitido o HIV, o HIV. Infelizmente, existe muita discriminação, muito preconceito, acho que só tocando na pessoa vai transmitir, não é assim, a transmissão é totalmente diferente, então, você, enquanto profissional, utilizando os EPIs padrão, que você vai utilizar para todos os pacientes, pronto. Você ali, a segurança dos seus colegas já foi garantida. Então, gente, era isso que eu tinha para trazer hoje. Espero que vocês tenham entendido. Tentei trazer o tema da melhor forma possível, de uma forma mais leve. É um tema um pouco cansativo, pega um pouco de filosofia e tudo mais, mas tentei trazer de forma que vocês conseguissem aprender realmente e aplicar na vida profissional. Até a próxima sexta-feira. Se vocês tiverem dúvidas também, podem falar, podem colocar no chat, falar, abrir o microfone e falar, viu? E muito obrigada pela atenção de todos vocês. Tenham uma boa noite e até mais.